Boa tarde, igreja. Graça e paz. Eu quero ler um texto que está em Deuteronômio capítulo 6, versículos de 1 a 9. Enquanto você abre, gostaria de orar, pedindo a direção de Deus para esse tempo que nós vamos pensar na palavra do Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículos de 1 a 9. É um texto bem conhecido da palavra de Deus e que nós podemos trazer agora à nossa mente. Vamos orar? Deus amado, Deus querido, queremos te render graças por este tempo aqui juntos. E te pedimos que a tua palavra fale ao nosso coração. Que ela tenha, Senhor, o efeito que o teu Espírito Santo quer para as nossas vidas, para a nossa igreja, para o teu povo. Enche-nos do teu Espírito Santo, Senhor. Renova-nos, restaura-nos, fortalece-nos, ajuda-nos a te amar e servir de todo o nosso coração. Nós oramos e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Todos acharam? Deuteronômio capítulo 6, de 1 a 9. Nada de novo, na verdade, nesse texto. Eu penso que é a oportunidade de nós darmos ao Espírito Santo, de lembrarmos algumas verdades que muitas vezes ficam esquecidas no nosso coração, ou tornam-se tão comuns, que nós não damos a devida importância, como a água, por exemplo, não é? Quando a gente tem a água em falta, aí a gente diz, nossa, como a água é importante. Quando a luz apaga, e o tempo vai passando, e a luz continua apagada, a gente diz, nossa, como a luz é importante, né? E este texto também tem a ver com o nosso tema, restauração. Eu, logo no início, quando nós estávamos para voltar aos cultos, eu vi um pequeno vídeo, e neste pequeno vídeo, aquele que falava dizia da importância de nós não dizermos, de nós não afirmarmos que está tudo perdido, né? Neste ano e tal, a gente não tem essa ideia, né? Nossa, tudo perdido, tudo acabou, as coisas, os planos falharam, os planos não foram para frente. E aí, ouvindo aquele vídeo, eu entendi que deveria retornar à igreja, não exatamente como se nada tivesse acontecido, mas retornar aos cultos, dando continuidade àquilo que nós começamos. E o nosso tema é restauração. E por isso nós vamos continuar falando sobre este tema à medida do possível. Deuteronômio, capítulo 6, de 1 a 9, diz assim: o grande mandamento, eu vou ler na linguagem de hoje. Moisés disse ao povo: são esses os mandamentos e as leis que o Senhor nosso Deus mandou que ensinasse a vocês. Portanto, obedeçam a esses mandamentos na terra em que vão entrar e vão possuir. Temam o Senhor nosso Deus, vocês, os seus filhos e os seus netos, e cumpram sempre todos os mandamentos e leis que eu lhes estou dando, assim vocês viverão muitos anos. Povo de Israel, tenham cuidado de cumprir a lei de Deus. Então, conforme disse o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, tudo correrá bem para vocês, e vocês se tornarão numerosos naquela terra, boa e rica, onde vão viver. Ouve, povo de Israel, o Senhor,
e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor, nosso Deus, com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças. Guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amarrem essas leis nos seus braços e na testa, para não esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas de suas casas e nos seus portões. Deuteronômio pode ser traduzido, o significado deste nome, né, Deuteronômio, estas são as palavras, ou repetição da lei. É o último livro do Pentateuco, é o quinto livro do Pentateuco, e na verdade é um resumo da lei que Moisés, ao receber de Deus, explicou e escreveu ao povo. E aí, depois de 38 anos, como é o último livro, né, eles já vão se preparando para entrar na terra de Canaã, e o povo de Deus ficou rodando no deserto durante cerca de 38 a 40 anos, rodando no deserto. E Deus, então, agora, através do servo Moisés, estava incentivando o povo a obedecer a Deus, a obedecer à lei. Todas as orientações, elas deveriam ser apreciadas antes deles tomarem posse na terra de Canaã, a terra que era prometida pelo Senhor. Na verdade, penso eu que antes deles tomarem posse daquela terra prometida, Deus queria ocupar o terreno do coração daquele povo. Um povo duro, um povo murmurador. Deuteronômio também tem um gostinho de despedida. O povo de Deus, depois de rodar 40 anos no deserto, estava se despedindo daquela vida para tomar posse daquela terra tão prometida. Tem um gostinho de despedida ainda muito maior para Moisés, porque Moisés não iria entrar naquela terra. E por que não? Números capítulo 20 conta que quando o povo estava no deserto, estava sem água, Deus mandou que Moisés falasse a uma rocha, e aquela rocha, na minha maneira de entender, representa Jesus. Deus, então, mandou que ele falasse aquela rocha, para que ela pudesse jorrar água. Mas Moisés, num ato talvez de irritação muito forte, ele bateu naquela rocha. E o Salmo 106, 33 conta que Moisés agiu sem refletir. Por isso Deus não permitiu que ele entrasse na terra prometida. Eu estou falando isso porque, na verdade, Moisés, ainda que estivesse com aquele gosto, com aquela vontade de entrar na terra prometida, ele não deixou de pregar a palavra de Deus, ele não deixou de lembrar, de ensinar, de explicar, de aplicar a lei com zelo na vida daquele povo, e com dor de coração de quem queria entrar muito naquela terra, ele continuou fiel ao Senhor, e ele então fala, ensina, com tudo aquilo que ele sabia fazer. As entrelinhas também retratam que existia uma expectativa do povo de Deus ao entrar naquela terra. Eles queriam entrar. E aí então vem aquilo que nós conhecemos, que o povo de Israel conhece como Shema. O que é o Shema? O Shema são exatamente os versículos 4 e 5, que diz: ouve Israel, o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor nosso Deus de todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. O Shema significa ouvir. E aí, ficou conhecido no meio do povo, porque
era a forma que aquele povo tinha de todos os dias, na verdade 2 vezes ao dia, eles repetiam o Shema. Ouve, ó Israel, o nosso Deus é o único Deus. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todas as tuas forças. A prática do Shema parece ser alguma coisa muito mecânica, não é verdade? Porque quando a gente começa a recitar uma coisa, muitas vezes, aquilo se torna um hábito e sai de alguma maneira muito mecânica, não é verdade? No entanto, por outro lado, quando a gente repete estas palavras com todo o coração, com uma mente realmente desejosa de fazer, então nós estamos dando oportunidade para que nós amemos a Deus de todo o coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, com todo o entendimento, com toda a prioridade número 1 de nossas vidas, para nós guardarmos nos nossos corações. Esta era a intenção do Shema, de trazer à mente, tanto do judeu mais velho, quanto do judeu mais novo, que eles deveriam amar a Deus, que entender que Deus é único, e só a Ele devemos adorar. O amor a Deus é o mais importante de todos os mandamentos. No entanto, para amar a Deus, eu preciso dar alguns passos que entendo esse texto pode nos mostrar aqui. Para amar a Deus, eu preciso dar alguns passos importantes. Primeiro, o primeiro passo importante é a decisão de que Deus, somente Deus, é o Senhor único, o único Deus. Versículo 4 diz: escute, ouve, Israel, o Senhor é somente o Senhor e somente o Senhor é o nosso Deus. Eu já cheguei a pensar que não existiam outros deuses, que não existiriam outros deuses. Eu cheguei já a negar a existência de outros deuses. No entanto, muito enganado, porque a Bíblia não nega a existência de outros deuses. Por exemplo, Deuteronômio 6,14 diz que não seguirás outros deuses de qualquer um dos povos que estão ao teu redor. Isso é uma ordem que veio do Senhor. Há outros textos, como por exemplo o Salmo 86,8, que diz assim: ninguém entre os deuses é como tu, ó Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. O Salmo 97,9 diz assim: pois tu, ó Eterno, o Altíssimo sobre todos os universos, de todos os deuses, és o mais excelso. Salmo 96,4 diz assim: pois o Senhor é magnífico, digno de todo o louvor, inspira mais temor do que todos os deuses juntos. Portanto, afirmar que o Senhor é o único Deus é uma decisão, é uma postura de vida, é uma decisão de vida que deve ser renovada todos os dias. É claro que nós não precisamos aceitar a Cristo como Senhor e Salvador todos os dias, nós aceitamos uma vez só, nós o convidamos para fazer parte da nossa vida uma vez só, de decisão de coração e de mente, mas é imprescindível o renovar do nosso compromisso, que ele se renove em todo o tempo, talvez 2 vezes ao dia, como faziam os judeus mais piedosos, recitando o Shema, trazendo à sua mente, de que só o Senhor é Deus. E parece tão simples para nós afirmarmos isso, mas gente, quantos de nós temos ídolos e levantamos ídolos em nosso meio, em nossas vidas, até em nossas famílias, infelizmente. Ezequiel fala sobre ídolos do coração. Cuidado com os nossos ídolos
de coração. Ezequiel, nós lemos assim, Ezequiel capítulos 14, de 1 a 6, homens que ergueram ídolos em seus corações, e colocaram tropeços e obstáculos malignos para a queda deles mesmos. Deus então ordenou a Ezequiel: diga, assim diz o Senhor, o soberano Deus, quando qualquer israelita construir qualquer ídolo em seu coração, e puser tropeço ímpio diante do seu rosto, e depois consultar um profeta, eu, o Senhor, responderei pessoalmente à sua atitude idólatra. Assim agirei, a fim de reconquistar o coração de toda a casa de Israel, nação que me desprezou em troca de seus ídolos inúteis. Arrependei-vos, abandonai todos os vossos ídolos, convertei-vos do vosso mau caminho, e renunciai a toda e qualquer prática abominável. Ezequiel 14, de 1 a 6. Então, o texto está tratando de líderes, este que agora ali, de homens maduros, que construíram altares em seus corações, que não amavam a Deus, mas se apegavam a outras coisas que os tornavam idólatras, duros de coração. Você tem algum ídolo no seu coração? Ídolos do coração são os piores. Ídolos de coração não são como aqueles nichos que ficam na frente das casas, já de uma outra casa, já viu, né, aqueles nichos assim, com uma imagem, trazendo ali aquele ídolo, talvez como guardião daquela casa, como guardiã daquela casa. Mas ídolos do coração são piores do que os nichos, que as estátuas. Ídolos do coração acompanham sempre, todo dia, em qualquer lugar, porque estão instalados no nosso coração. Cuidado com os seus ídolos de coração. O ídolo de coração pode ser o seu trabalho. O ídolo de coração pode ser o seu sonho. O ídolo de coração pode ser a sua profissão. O ídolo de coração pode ser o seu projeto. O ídolo de coração pode ser os seus bens. E não quero me fazer repetitivo aqui, mas ídolos de coração até mesmo pode ser a sua família. Ídolo de coração pode ser o seu perfeccionismo. Ídolo de coração pode ser a nossa vaidade. Ídolo de coração pode ser o nosso desejo de poder, de ter. Ídolo de coração pode ser a nossa autocomiseração. E este último eu reparto com os irmãos. Eu não quero entrar aqui na questão, mas há alguns dias aí eu estava numa autocomiseração terrível. Obrigado, Jadson, pela palavra que você trouxe sobre Jó. Ela falou meu coração e me fez confessar a minha autocomiseração. Ó dia, ó hora, ó azar. Aquela pena de si mesmo, quando a gente tem aquela pena de si mesmo, na verdade, nós estamos dizendo assim, nós somos importantes, eu sou importante, e ninguém está dando o devido valor para mim. Eu estou repartindo um ídolo de coração, que eu preciso vencer. Mas eu queria que você olhasse para a sua vida e de repente identificasse algo que de alguma forma toma o lugar de Deus na sua vida, que se torna tão importante para você, que você não dá espaço para que Deus atue ali naquela vida. Veja, não é pecado trabalhar, não é pecado estudar, não é pecado ter sonhos, não é pecado querer alguma coisa, não é pecado trabalhar para ter alguma coisa, mas o pecado está quando nós focamos todo o nosso coração, todo o nosso querer ali, e deixamos o lugar de Deus, ou melhor, cedemos o lugar de Deus para aquilo que é importante para nós. Ídolos
do coração cegam as mentes. Ídolos do coração criam fortalezas, fazem com que nos separemos de Deus. Isaías 59, 1 e 2, numa versão meio Márcio, diz assim: porque Deus não encolheu os seus braços para agir em nossas vidas, os seus ouvidos não estão fechados, mas os nossos pecados, dentre eles a idolatria do coração, fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Ídolos do coração tomam o lugar de Deus, e o caminho de volta que Deus quer de nós, é o arrependimento e conversão. Recentemente eu me lembrei de um texto em que Jesus usou para Pedro, e ele dizia o seguinte: e tu, quando te converteres, cuida dos meus. A conversão, o arrependimento, ela não é apenas para aquela pessoa que não tem Jesus. A conversão e o arrependimento é também para aqueles que amam a Deus, que o querem servir, que querem andar nos caminhos do Senhor. O próprio Jesus disse que o nosso caminho, o caminho para chegarmos, o caminho que Ele nos propõe é estreito. E o caminho que muitas vezes o inimigo nos propõe é largo. Eu quero lembrar que quando Jesus estava falando sobre caminho estreito, Ele estava falando de uma coisa que me dá até falta de ar, porque quando a gente pensa num caminho estreito, a gente pensa num caminho assim, bem estreitinho. Sim, mas o estreito também está aqui, às vezes a gente tem que passar arrastando mesmo, ou de joelhos, a gente tem que se curvar, e não tem espaço para mochilinha, é só a gente mesmo. Então, cuidado, porque nós não podemos servir a dois senhores, não há como agradar os dois ao mesmo tempo. Queira ou não, quando você agrada a um Deus, você descarta o outro. É isso que Jesus está falando em Mateus 6, 24 e 25. Josué, ele foi muito claro em seu último discurso. Ele disse o seguinte: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Temam ao Senhor, sirvam com integridade e com sinceridade, joguem fora, esqueçam os deuses que os seus antepassados serviram, e sirvam a Deus de coração. Josué estava mencionando a ídolos que de alguma forma fizeram parte dos familiares de Abraão, e que de alguma forma também ídolos que fizeram parte de onde eles saíram, do Egito. A convivência, muitas vezes, trazem maus costumes, e eles andaram muito tempo com os egípcios. Mas o legal da continuidade ali de Josué, é que aqueles homens responderam: ao Senhor, o eterno nosso Deus, serviremos, e somente a sua palavra obedeceremos. Então, o primeiro passo que a gente tem que dar aqui, é que não há como amar a Deus com todo o coração, com toda a força, com toda a alma, com todo o entendimento, sem a profunda consciência de que nós servimos um único Deus de nossas vidas, o Senhor, Yahvé, o Senhor Pai Todo-Poderoso, aquele que é o Pai das luzes, Pai Celestial, como sempre ora o pastor Henrique. Este é o Deus único a quem nós servimos. Segundo princípio para o amor a Deus, é guardar no coração a lei do Senhor. O verso 2 nos diz assim: temam o Senhor nosso Deus, vocês, os seus filhos e os seus netos, e cumpram sempre todos os mandamentos e leis que lhe estou dando, e assim vocês viverão muitos anos. Então, Deus tem um controle de qualidade. E o controle de qualidade dele é que nós devemos amá-lo,
que nós devemos guardar no coração a lei do Senhor. Diz Jesus em João 14, ele diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. O texto nos convida a guardar a lei. A ideia de guardar a lei significa cercar o nosso coração e a nossa mente com a lei de Deus. É manter ou guardar algo ou um propósito, com um propósito bem definido. Isso é guardar. Guardar para viver, guardar para praticar, guardar para fazer o que agrada a Deus e não fazer aquilo que o desagrada. Salmo 119, me perdoem por citar tanto esse salmo, né? Diz assim: no meu coração tenho entesourado a tua palavra, para não pecar contra ti. Isso é um princípio de vida. Quando nós entesouramos, quando nós guardamos a palavra do Senhor no nosso coração, nós estamos aptos para não pecar contra Ele. Deuteronômio 33, versículo 4, diz assim, que Moisés lhes deu a lei de Deus, o mais rico tesouro do povo de Israel. Então, se o Senhor tem nos dado esta lei, se o Senhor tem nos dado esta palavra, e o Salmo 1 nos ilustra, né? Ilustra a nossa vida como uma árvore que, a melhor árvore é aquela que está bem perto do ribeiro, né? Por quê? Porque as suas raízes estão ali bem próximas de lugar com água abundante. Então deixemos as nossas raízes na palavra de Deus. A função da raiz é retirar a água e os nutrientes que a planta precisa do solo e ajudá-la a manter-se de pé. É como disse o princípio do Salmo número 1. A palavra de Deus precisa entrar na nossa mente, no nosso coração, nas nossas emoções, nas nossas reações, e ela entra através das raízes direcionadas ao querer de Deus. Existem 3 homens, como exemplo, que podem nos ajudar aqui a saber como que é ter as raízes direcionadas ao querer de Deus. Lá em Daniel capítulo 3, nós lemos Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eles se negaram a ajoelhar-se e reverenciar a estátua de ouro de Nabucodonosor. E aí eles foram atirados a uma fornalha de fogo ardente. Eles estavam tão convictos, que eles afirmaram assim para o rei: fique sabendo, ó rei, que não cultuaremos aos teus deuses, e tampouco a estátua que erguestes. E os 3 então foram atirados na fornalha. O calor da fornalha foi aumentado em 7 vezes mais. Mas diz a palavra de Deus que aqueles homens saíram intactos daquela fornalha. E eles foram honrados, tanto por Deus, como o próprio rei Nabucodonosor. É importante, meus irmãos, que a palavra de Deus mova até mesmo as nossas reações instintivas. Eu acho que aí está o valor do princípio do Shema, de nós lembrarmos, trazermos sempre a memória que precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, que precisamos querer obedecê-lo, porque quando nós trazemos isso, nós conseguimos encher, a nossa mente fica cheia, o nosso coração fica cheio, o nosso querer fica cheio, e aí fica mais fácil que as nossas reações sejam, digamos assim, automáticas. Reações instintivas, elas são difíceis de se controlar.
Elas estão ligadas ao nosso senso de proteção, ao nosso senso de autodefesa, ao nosso senso de sobrevivência. Quer ver um princípio simples de senso de sobrevivência? Tem muita gente que quando vai pegar um ônibus, isso não é superstição, tem muita gente que quando vai pegar o ônibus, ele fica do lado do motorista. Ele escolhe o lado e ele diz o seguinte: por quê? Porque se tiver um acidente, o motorista vai livrar o lado dele, então eu estou do lado dele. Não sei se já ouviu isso, Cristiano, mas é isso aí. Algumas pessoas pensam assim. Aí eu fico pensando, isso me faz pensar, eu seria capaz de desproteger o meu lado para proteger a minha família? Eu seria capaz de desproteger o meu lado para honrar a Deus? A grande verdade é que a palavra de Deus precisa ser absorvida por todo o meu ser para fazer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que as palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração, no centro de nossas vidas, no centro da nossa emoção, do nosso querer. Terceiro lugar, terceiro princípio para nós amarmos a Deus é o ensino e o aprendizado. O ensino e o aprendizado são importantes para que Deus continue sendo único, amado e honrado pela próxima geração. Os versículos de 7 a 9 dizem assim: e não deixem de ensiná-las, está falando das crianças, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, e quando se deitarem e quando se levantarem, e amarrem essas leis nos braços e na testa, para não as esquecerem, e as escrevam nos batentes das portas das suas casas e nos seus portões. O ensino e o aprendizado são de grande importância, tanto para a vida da família, quanto para a vida da igreja. Tu as ensinarás. E esta expressão aí, o ensino, ela tem uma ideia de algo incisivo. É como se nós estivéssemos gravando alguma coisa numa pedra. Então precisa ser algo incisivo, algo feito com muita aplicação, com zelo, com perseverança, tanto na vida dos nossos filhos, como na vida da igreja. Converse sobre as Escrituras com os seus filhos. Converse sobre a vontade de Deus, sobre o que o agrada e o que desagrada com os seus filhos. Diz o texto, quando você estiver sentado na tua casa, quando você estiver caminhando, quando você estiver indo se deitar, a ideia também de amarrar essas leis nos braços, na testa, para que isso de alguma forma, de maneira visual, seja lembrado. Quantos de vocês já usaram de algum mecanismo desse para não esquecer alguma coisa, não é? Ou uns dizem que amarra alguma fita no dedo, ou alguém coloca em cima da carteira, enfim, nós temos os nossos mecanismos para nos fazer lembrar, e o texto aqui está trazendo um mecanismo para nós nos lembrarmos da palavra de Deus e da sua vontade. A ideia de ensino aqui é bem completa, porque é uma ideia formal, ensinar com zelo, com perseverança. Ela também é uma ideia informal, quando você estiver conversando ou andando pelo caminho, ao deitar, ao se levantar. Ela também é algo completa, porque ela é exemplar,
pensa naqueles meninos vendo os seus pais, parece meio ridículo, mas vendo os seus pais com a lei na testa, nos seus braços. É claro que isso mais para frente se tornou um farisaísmo que gerou chegou até a gerar ojeriza pelo povo, porque na verdade aquelas pessoas, aqueles fariseus faziam aquilo da boca para fora. Mas o princípio é saudável. O princípio é saudável. Era visual também, porque eles colocavam nos batentes das portas, nos seus portões. Meus irmãos, eu creio, eu tenho essa convicção. É por isso que eu amo a pregação da palavra de Deus. Porque eu creio que o ensino da palavra de Deus é algo que pode mudar o coração das pessoas. Quando eu estava preparando esse texto, eu me lembrei de um rei, que está descrito lá em 2 Crônicas, capítulo 17, rei Josafá. E o rei Josafá, que fez as coisas de acordo com a vontade de Deus, ele foi intensivo no ensino da palavra. Ele separou alguns homens, sacerdotes, levitas, e aqueles homens tinham então a missão de sair pelas cidades de Judá, de sair pelos bairros, por todos os cantos. E tanto os sacerdotes e levitas tinham o dever de ensinar a palavra a todas as cidades, a todo o território de Judá. Então eu quero dizer aos pais, o seu trabalho, os seus trabalhos de ensino, de exemplo, não será em vão. Não será em vão. Noemi, o seu trabalho com crianças, juntamente com a Esther e com Companhia Limitada, não será em vão. Ondina, o seu trabalho de ministrar as crianças, que já fez lá atrás, não foi em vão e não será em vão. Gente que trabalha aqui no Ministério Infantil, o seu trabalho não será em vão. E olha, aplique-se mesmo. Eu entendo que quando uma criança é alcançada, eu acrescentaria que ela está sendo alcançada pelo amor de Deus, mais que o amor de Deus, pelo amor preservativo de Deus, o amor que preserva, não desmerecendo aquelas pessoas que aceitam a Cristo muito depois, mas é muito melhor que ele aceite a Jesus logo quando criança. Significa que Deus está preservando você, que não foi preciso que você passasse por tantas coisas para conhecer Jesus. E muitas vezes a gente valoriza mais aqueles testemunhos que são mais picantes. Eu compartilho isso com vocês porque foi a minha experiência. Em algum tempo da minha trajetória cristã, eu fiquei em dúvida. Eu falei, puxa, aquele irmãozinho ali tem uma experiência, eu não passei por isso. O outro tem uma experiência, eu não passei por isso. Até que um pastor me disse o seguinte: Deus preservou você. Eu falei, é verdade. Deus me preservou. Glória a Deus por isso. Então, você que está aqui, que se converteu depois, não significa que eu desprezo sua experiência, não. Sua experiência foi muito importante para você. Mas a experiência também daquele que chegou na igreja, você pergunta para ele, quando foi que você converteu? Eu não sei. Com que texto você se converteu? Não sei. Eu sei que eu aceitei Jesus. Eu reconheço que eu sou pecador, que eu aceitei a Cristo como Senhor e Salvador, e ponto. Glória a Deus. A tua experiência é tão boa e tão importante quanto aquela experiência mais vivida de outra pessoa.
Inúmeras vezes, quero caminhar aqui para a conclusão, inúmeras vezes o povo de Israel escutou e repetiu que o Senhor é o único Deus. Em Josué 24:31, conta que o povo serviu a Deus enquanto Josué viveu, enquanto os líderes que sabiam de tudo o que Deus havia feito pelo povo de Israel. Mas é interessante que quando você vira algumas páginas a mais e entra em Juízes 2:10, por exemplo, conta que depois de todas as pessoas daquela geração morrerem, os seus filhos esqueceram o Senhor e as coisas que ele havia feito pelo povo de Israel. Meus irmãos, a síndrome do esquecimento não está longe de nós. Não está longe de mim e não está longe de você. Por isso, hoje, eu quero convidá-lo a renovar a sua aliança com o Senhor. A dizer: ouve Israel, o Senhor, e somente o Senhor é o nosso Deus. Portanto, amem o Senhor, nosso Deus, com todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. Amem ao Senhor. Esta é uma palavra para nós. E eu quero convidá-lo a renovar este compromisso com o Senhor. E se você tem algum ídolo de coração, se o Espírito Santo, neste caminhar aqui, nesta hora, te trouxe à mente alguma coisa que você precisa deixar, que está tomando o lugar de Deus na sua vida, então eu quero convidá-lo a deixar isso, a abandonar o seu ídolo, a se arrepender do seu pecado e a voltar-se para Deus. Vamos orar? Deus bendito, obrigado porque Tu és o único Deus. Nós adoramos e bendizemos o Seu nome. Toda a honra, Senhor, e toda a glória sejam dadas ao Senhor. Tu és um Deus que nos ama e um Deus que nos buscou de alguma forma. Por isso te pedimos que o Teu bom Espírito agora tome o lugar de nossas vidas. Que o Teu Espírito, Senhor, nos conduza a Te amar e Te servir. Que o Teu Espírito jogue luz agora, tanto na Tua palavra, quanto na Tua vontade, para que nós possamos fazê-la de todo o nosso coração. Por favor, Pai, enche-nos do Teu Espírito Santo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.